A gente costuma ouvir falar da história da África, né? E quase sempre o assunto são seus recursos naturais. O problema é que essa riqueza toda acabou atraindo um tipo de atenção, uma cobiça que, no fim das contas, moldou o destino de um continente inteiro. É uma história de exploração, sim, e muito brutal, mas é também uma história de uma resiliência impressionante. E tudo começou com ele, o ouro. Sabe, a corrida pelos tesouros da África teve início com essa obsessão que a gente conhece bem. Durante séculos, reinos africanos tipo o Império do Mali eram lendários por sua riqueza absurda. E claro, essa fama toda não passou batida pelos exploradores europeus. E logo depois do ouro, vieram os diamantes. Quando descobriram aquelas minas gigantes lá para o final do século XIX, a corrida ficou ainda mais intensa. Regiões inteiras foram, da noite para o dia, transformadas em verdadeiros campos de trabalho forçado. Mas olha, talvez nenhum desses recursos tenha um custo humano mas tão terrível quanto a borracha. Pensa bem, a indústria de carros estava nascendo e a demanda por borracha explodiu. O resultado? Um dos capítulos mais sombrios e cruéis de toda a história colonial. E aí fica a grande questão, né? Como a maior riqueza de um continente acabou virando a sua pior maldição? É isso que a gente vai tentar entender agora. Como essa busca por tesouros mudou não só a África, mas o mundo todo, para sempre. Ok, então para a gente entender a exploração, primeiro a gente precisa ter uma noção da riqueza que existia ali. Muito antes de qualquer europeu pisar lá, a África já era um continente com ecossistemas riquíssimos, cheio de recursos, que sustentavam impérios e culturas super complexas. E olha, esse interesse europeu não apareceu do nada. Começou bem devagarzinho, lá no século XV, com os postos de troca no litoral. Mas o que virou a chave mesmo foi a Revolução Industrial, no século XIX. A necessidade de matéria-prima era tanta que transformou esse interesse numa corrida maluca, sabe? E foi isso que preparou o terreno para a tal da Conferência de Berlim. Pois é, essa corrida ela chegou num ponto crítico. Um momento em que a ambição europeia foi tão grande que eles literalmente pegaram o mapa da África e redesenharam tudo. Dividiram um continente inteiro sem pensar um segundo nas pessoas que viviam ali. Essa frase que a gente está vendo, tirada da nossa fonte, Nossa, ela é brutal de tão honesta. A África foi esquartejada como um bolo. Isso resume perfeitamente o quão frio e calculista foi esse processo. Não era sobre pessoas, não era sobre culturas, era sobre pegar um pedaço do território e seus recursos. Simples assim. E o lugar onde esse destino foi selado tem nome: Conferência de Berlim. Imagina só a cena. As potências europeias reunidas, sem um único representante africano na sala. Eles pegaram réguas, canetas e simplesmente traçaram linhas retas nos mapas. Juntaram povos inimigos, separaram famílias e comunidades. Foi ali, naquele momento, que as sementes de muitos dos conflitos que a gente vê até hoje foram plantadas. E o que é impressionante de ver aqui é a escala e a organização da coisa toda. Dá uma olhada em como cada país europeu meio que se especializou. Grã-Bretanha e Bélgica foram direto no ouro e nos diamantes. A França, no petróleo. Portugal, no café e cacau. Era um sistema gigantesco, industrial, de extração em massa. Só que toda essa riqueza, todo esse recurso extraído, teve um custo humano que a gente mal consegue imaginar. Agora a gente vai focar justamente nisso, nas consequências brutais que essa exploração deixou para trás. Esse número é até difícil de processar. Mais de 10 milhões. 10 milhões de vidas. E esse foi o custo humano só no Congo, em grande parte por causa da extração da borracha. É uma das maiores, se não a maior, atrocidade da história moderna. E tudo isso diretamente ligado à exploração de um recurso natural. E aí a gente se pergunta, como é que uma coisa dessas foi possível? A resposta está num sistema brutal chamado trabalho forçado, que na prática era escravidão, só que com outro nome. A violência não era um acidente de percurso, sabe? Era a ferramenta principal. Era o método para garantir que as cotas de borracha, de marfim, fossem cumpridas, não importava o custo. Só que essa história não é só sobre vitimização, de jeito nenhum. É fundamental a gente falar do outro lado, da resistência, da luta incansável dos povos africanos contra tudo isso. E essa resistência aconteceu em duas frentes muito poderosas. De um lado, a resistência armada, as batalhas diretas, a guerra de guerrilha, a luta pela soberania. Mas ao mesmo tempo acontecia uma outra batalha, mais silenciosa, mas tão importante quanto: a resistência cultural, a luta para manter vivas as tradições, as línguas, as crenças, a identidade de um povo.
E não faltam exemplos dessa bravura. Temos os guerreiros Zulus, que bateram de frente com o Império Britânico usando táticas super inovadoras. Temos as longas guerras de independência em Angola, com movimentos como o MPLA, e figuras icônicas como Patrice Lumumba, no Congo. A resistência armada estava por toda parte, de várias formas. Ok, a era colonial, no papel, acabou. Mas as sombras dela são bem longas e chegam até os dias de hoje. Vamos ver agora como é que os ecos desse passado ainda ressoam na África atual. E as cicatrizes são profundas e bem visíveis. A gente vê isso nas economias que até hoje dependem de exportar matéria-prima, sabe? Nos conflitos que explodem por causa daquelas fronteiras artificiais desenhadas lá em Berlim e na desigualdade social que insiste em não ir embora. Tudo isso é uma herança direta, um legado daquele período. O que nos leva a uma pergunta bem direta e, vamos combinar, super atual. Será que esse padrão de exploração acabou mesmo? Bem, a resposta, segundo a nossa fonte, é um sim bem incômodo. A exploração continua. Os impérios políticos podem ter acabado, mas a dinâmica ela continua muito parecida. Hoje, quem faz a extração são grandes corporações multinacionais, mas as condições muitas vezes injustas e o fato de a maior parte da riqueza continuar indo embora do continente soa como um eco bem perturbador daquele passado, não acha? E com isso, a gente chega na mensagem que talvez seja a mais importante de todas. É muito fácil olhar para essa história e ver a África só como vítima, mas isso seria contar só metade da história. Porque apesar de toda a exploração, essa é, acima de tudo, uma história sobre resiliência, sobre luta, sobre protagonismo. A África nunca foi só um palco passivo onde a cobiça dos outros acontecia. Ela foi e continua sendo a grande protagonista da sua própria jornada de libertação.